Nesse começo de ano, eu resolvi tirar um tempo, alguns dias, e ir fazendo aos poucos uma limpeza e tirando algumas coisas que já não estava fazendo sentido para mim ou que eu já não usava e passar para frente. Eu comecei fazendo isso pela cozinha, que é onde eu acredito que a gente acaba guardando mais coisas e coisas essas que a gente acha que um dia vai usar, mas na maioria das vezes elas ficam somente ali paradas e não tem uso nenhum no nosso dia a dia. Fazendo essa limpeza, eu pude perceber que várias coisas que eu usava todos os dias estavam colocadas em lugares que não eram tão fáceis, em locais mais baixos. Então eu resolvi tirar eles e colocar em outros lugares de forma que facilitasse no meu dia a dia, como as coisas de mesa posta que eu uso normalmente quase todos os dias no café da manhã. E eu aproveitei para tirar algumas dessas coisas também e começar a organizar para doar ou para realmente destinar a uma pessoa que vai fazer um uso melhor dessas coisas. Já tem um tempo que eu venho pesquisando e me influenciando muito por temas como minimalismo, essencialismo. E apesar de não me considerar necessariamente uma pessoa minimalista, eu sempre tento agregar de alguma forma e colocar em prática o que essa ferramenta me ensina. E se tem uma coisa que o minimalismo me ensinou, é que a gente não necessariamente tem que ter um número certo de coisas para se ter, mas simplesmente ter coisas que realmente tragam felicidade para você, que tenham sentido e que tenham um uso realmente no dia a dia. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto muito mais de coisas de decoração, coisas de casa, até várias roupas ou sapatos. Então, para mim, é sim importante ter coisas de cozinha ou coisas de decoração, utensílios que me fazem bem, que me trazem alegria no dia a dia. E poder ter eles, de alguma forma, fazem o meu dia ficar melhor. Tirar um tempo para fazer essas limpezas e reorganizar de uma forma que a gente consiga resetar os ambientes, os espaços da nossa casa, para dar espaço para o novo, ou para liberar coisas que não são nossas, mas de alguma forma estão na nossa casa ocupando um espaço. É uma forma de otimizar o nosso tempo no dia a dia e ficar somente com aquilo que a gente realmente quer, que a gente usa e que faz sentido também. Eu percebo que apesar de eu tentar sempre me controlar em relação ao que eu compro, acaba que sempre tem alguma coisa que a gente pega para nossa casa, pra gente, achando que vai usar e na verdade a gente não usa. Então não tem por que continuar com essas coisas só para acumular, sendo que na maior parte das vezes elas poderiam ser mais relevantes e mais importantes na vida de outra pessoa. Eu sempre costumo fazer esses destralhes e rever as minhas coisas. Então, roupas, acessórios, maquiagem e coisas assim de uso pessoal, eu tô sempre revisando e repensando se o que eu tenho eu realmente gosto, eu realmente uso, se aquilo tem a minha cara, tem a minha essência. E quando eu percebo que alguma peça já não tá mais fazendo sentido, eu passo ela para frente.
Eu acredito que em toda casa tem aquele cantinho, aquele espaço ou algum móvel onde a gente guarda coisas que não são usadas no cotidiano, mas que a gente tem que guardar de alguma forma. E por aqui não é diferente. Eu acabo que a gente tem um baú onde a gente guarda coisas que a gente usa uma vez ou outra. E eu percebi que tinha várias dessas coisas que a gente não usava nunca, então eu realmente tentei limpar essas coisas, os documentos, coisas que a gente usa uma vez perdida ou não. Eu revi o que é que a gente de fato pode usar e mantive. E outras eu também fui tirando para doar. Eu não costumo vender as coisas quando eu tiro, eu sempre prefiro doar mesmo e dar para alguém que precise mais do que eu e que vá usar de fato essas coisas. Até um tempo atrás fazia muito sentido para mim ter uma estante repleta de livros e ter uma coleção minha, mas hoje em dia eu já mudei um pouco mais essa minha percepção e apesar de gostar muito de ler e estar sempre lendo, eu resolvi que eu só quero ter em casa aqueles livros que são realmente muito especiais para mim ou que a edição impressa é muito bonita e eu quero ter ela em casa. Senão eu prefiro ler na versão digital e evitar de ter uma prateleira, um estante cheio de livros que ficam pegando poeira e que eu provavelmente não vou ler novamente. Por aqui eu também reservei uma gaveta onde eu normalmente colocava bagunças, coisas que eu não sabia onde colocar iam para essa gaveta. Então eu resolvi tirar tudo que tinha nela, limpar e colocar nela somente coisas que eu vá utilizar. Eu destinei para elas os fios, tês, tomadas, coisas que a gente não usa normalmente no dia a dia, mas que a gente sempre está precisando. E a mesma coisa com os cabos de carregador, o carregador portátil, que mesmo não utilizando todos os dias, a gente sempre tem que ter fácil, né? E eu aproveitei para tirar alguns que eu percebi que eu já não estava utilizando ou que não funcionavam, para deixar somente o que eu realmente uso no dia a dia. Esses começos de ano para mim sempre são muito representativos e marcam um recomeço onde eu posso de fato esvaziar minha casa, esvaziar minha mente e recomeçar, limpar ela e organizar de uma forma que eu me sinta bem. Tem um poema do Carlos Drummond de Andrade que se chama Casa Arrumada, em que ele fala que a nossa casa ela deve ser uma representação e uma extensão da gente. O texto fala mais ou menos assim: casa arrumada é assim, um lugar organizado, limpo, com espaço livre para circulação e uma boa entrada de luz. Mas casa para mim tem que ser casa e não centro cirúrgico, um cenário de novela. Tem gente que gasta muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando móveis, afofando almofadas. Não, eu prefiro viver uma casa onde eu bato o olho e percebo logo, aqui tem vida. Casa com vida para mim é aquela em que os livros saem das prateleiras e os enfeites brincam de trocar de lugar. Casa com vida tem fogão gasto pelo uso, pelo abuso das refeições fartas, que chamam todo mundo para a mesa da cozinha. Sofá sem mancha, tapete sem fio puxado,
Mesa sem marca de copo, tá na cara que tem casa sem festa. E se o piso não tem arranhão, é porque ali ninguém dança. Casa com vida é aquela em que a gente entra e se sente bem-vinda. A que está sempre pronta para os amigos, filhos, e nos quartos, se possível, tem lençóis revirados por gente que brinca ou namora a qualquer hora do dia. Casa com vida é aquela em que a gente arruma para ficar com a cara da gente. Arrume a sua casa todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo para viver nela e reconhecer nela o seu lugar.